Boa noite, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Vamos passar o momento, então, que ouvimos a voz do nosso Senhor por meio da pregação da palavra. Abra sua Bíblia, conforme escreveu Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos tratando há alguns meses desse livro. Hoje estamos chegando no capítulo 5. Atos, capítulo 5, versos 1 a 11. Atos, capítulo 5, versos 1 a 11. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar? Senhor, às vezes nós ficamos boquiabertos diante de textos da palavra do Senhor, mas pedimos que o Senhor nos ajude a aprender, a sermos abençoados por meio da Tua palavra. A Tua palavra é rica em todos os pontos dela. Nos ajude então, Deus, a entendê-la, a aprender aquilo que o Senhor requer de nós a partir desse texto, na exposição das Escrituras. É o que eu rogo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Atualmente eu estou lendo um livro que foi escrito por um autor cristão sobre como o uso do celular ele tem mudado grandemente as nossas vidas. E ele elenca várias maneiras de por que está acontecendo, mas uma delas eu acho que me lembrou muito esse texto que a gente vai tratar hoje. Ele diz que os nossos celulares, eles nos mudaram no sentido de nos fazerem nos sentir mais confortáveis em saciar os nossos vícios secretos. Por exemplo, aquela pessoa que ela é viciada em pornografia, ela simplesmente abre a internet no seu celular, em toda a sua privacidade, e sacia o seu vício sem que ninguém saiba. Mas não é só esse vício. O adúltero, o pedófilo, o ladrão digital, todos creem estar atuando de forma secreta, fora dos olhos das pessoas. E se assim o for, então, para eles não deve haver punição, né? Eles podem saciar suas vontades e desejos, acreditando que por ninguém saber ficam impunes. Só que, diferentemente
do que eles pensam, o histórico de Deus nunca pode ser apagado. Então, o nosso texto hoje traz essa situação semelhante a essa. Mas talvez ainda pior, eu diria. Ananias e Safira, os personagens aqui, eles não estão simplesmente fazendo algo errado escondidos, mas eles estão fingindo que estão fazendo algo certo de forma bem aparente para tirar vantagem disso de forma velada. Eles usam a generosidade tão comum na igreja para alimentar o seu orgulho e a sua ganância. Fingir que está servindo ao Senhor para tirar vantagem própria é grave e as consequências são severas. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Em resumo, eu quero que você aprenda que servir por aparência não traz bênção, mas traz apenas morte. É só isso. Servir por aparência não traz bênção, mas traz morte. A gente vai ver isso em 3 partes, fazendo um paralelo com a generosidade que a gente viu na igreja no texto anterior, no final do capítulo 4. Se você voltar os seus olhos ali, tem um retrato da comunidade cristã, falando quão generosos eram os cristãos naquela época, vendendo suas casas, suas propriedades, para que não houvesse necessitados entre eles. E hoje a gente vai ver um paralelo a isso. Semana passada a gente viu a generosidade cristã, hoje a gente vai ver a generosidade anticristã. Primeiramente, eu quero que você veja que a generosidade anticristã, ela não é errada por causa das posses, por causa de ter, mas de tirar vantagem a partir dessas posses. Vamos entender isso. Veja aí os versos 1 e 2, mais uma vez, do nosso texto. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Bom, semana passada, a gente finalizou esse capítulo 4 de Atos com esse belo retrato da igreja de Jerusalém. Uma igreja generosa, de forma até sobrenatural, que o povo vendia suas propriedades, seus bens e doava, colocava aos pés dos apóstolos para que não houvesse necessitados na igreja. E o retrato trazido por Lucas é tão enfático e bonito que parece que essa igreja é um modelo perfeito para nós. Será? Tem muita gente que olha para a igreja de Atos como a igreja modelo, perfeito, vamos imitar essa igreja. Meus irmãos, toda igreja tem problema porque ela é feita de pecadores. Então, perceba aí que o nosso texto começa com uma palavrinha, entretanto. Ou seja, é como se Lucas estivesse dizendo, mas deixa eu fazer um contraponto com o que eu apresentei. Deixe-me dizer que essa igreja ela não era tão perfeita assim. Ela tinha suas lutas e dificuldades também. E Lucas faz um contraste com o personagem que foi apresentado anteriormente, né? Barnabé, um exemplo de fidelidade daquela igreja, para com Ananias e Safira agora, um exemplo da hipocrisia que existia sim naquela igreja. Esse casal ele fez o mesmo que Barnabé, perceba. Eles venderam uma propriedade e eles pegaram dinheiro e depositaram aos pés dos apóstolos, a mesma coisa. A diferença é que eles resolveram reter metade do dinheiro para si. Por quê? Porque eles não queriam pagar o valor completo, mas eles queriam ganhar os louros da gentileza, da alegria que eles receberiam por serem tão fiéis, irmãos fiéis. Então o que acontece? O texto nos mostra, o Espírito Santo revela a Pedro o que está acontecendo. Olha o verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Perceba aí que Pedro ele recebeu de fato uma revelação de Deus para saber que Ananias e Safira estavam de fato tramando. De outra forma, ele jamais poderia saber o que estava acontecendo aqui, né? Ele nunca ia conseguir descobrir. Por quê? Porque foi uma coisa decidida pelo casal, longe das câmeras, né? Então Deus revelou isso a Pedro, dizendo que não era o dinheiro de uma venda completa. Ou seja, se Deus revelou, ele tinha um propósito aqui para a igreja, de ensinamento de alguma forma para a igreja.
E o primeiro ensinamento aqui é a resposta de Pedro. E a resposta de Pedro é extremamente importante. Olha o versículo 4. Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja o que Pedro está explicando aqui. O dinheiro já não era seu, Ananias. A propriedade era sua. Quando você vendesse, o dinheiro já era seu. E quando você vendesse esse campo, esse dinheiro seria seu. Ou seja, você não precisava dar o valor para a igreja se você quisesse reter o dinheiro para você. Você não era obrigado a fazer isso, é o que Pedro está dizendo. Você não tinha essa obrigação. Por que você teve esse desejo de se mostrar generoso por meio de uma mentira? E aí Pedro completa, você não mentiu para mim e para os seus irmãos aqui, você mentiu para Deus. O que essa primeira parte nos ensina? Primeiro, eu quero que você perceba que não há nada errado em ter posses, propriedades, bens, e também não há nada errado em que você os venda, invista, lucre em cima deles. Não tem nada errado com isso. Está tudo bem, na verdade, com isso. Desde que, como eu salientei já semana passada, vou repetir, você não torne isso um ídolo do seu coração. Portanto, generosidade nada tem a ver com você ter de gastar o mínimo na sua vida só para a sua subsistência e investir todo o resto em caridade ou dar todo o resto para a igreja. Isso não é generosidade. Mas tem muito cristão que pensa assim, infelizmente. Vou dar um exemplo. Quando um irmão troca de carro, ou quando um irmão compra uma casa mais moderna, compra um carro mais moderno, tem muita gente que pensa assim, nossa, tanta gente passando fome no mundo e ele gastou horrores nesse carro. Você conhece gente que pensa assim? Sabe, isso é errado. Erradíssimo, inclusive. A gente deve sim ser generosos. Nós fomos chamados à generosidade. Mas a gente pode sim também investir nas coisas boas desse mundo. Uma boa comida, uma casa mais aconchegante, um carro mais confortável, por que não? Essas coisas alegram a vida e, veja, nos tornam mais gratos ao Deus que nos deu cada uma delas. Tudo bem, meu irmão, invista o seu dinheiro num carro se você estiver precisando, num carro mais confortável, numa casa maior, sem problemas. Deus não nos proíbe de ter, mas Ele nos proíbe de pecar a partir daquilo que a gente tem, ou daquilo que a gente deseja ter. Esse é o problema. Seja idolatrando as coisas que você tem. Se você coloca a sua casa ou o seu carro acima de todas as outras coisas, acima até do seu Deus, aí é um problema. Ou então, se você compra essas coisas para se aparecer, para querer se mostrar de alguma forma. Inclusive, esse é o pecado de Ananias e Safira. O problema não era eles terem tido ou quererem ter aquele valor. O problema é mentir para querer se mostrar generoso. Mas é importante eu fazer uma observação aqui. Há quem diga que o cristianismo ele é comunista. Você já ouviu isso? O que é o comunismo? Prega a igualdade de renda para toda a sociedade, rejeitando a propriedade privada, confiscando o capital privado do povo com o intuito de quê? De dividi-lo igualitariamente. Aí as pessoas olham para esse texto bíblico e falam, mas não é isso que está acontecendo aqui na Bíblia? Exatamente, olha, eles estão pegando suas posses, dando para os apóstolos e está sendo distribuído para o povo para não ter quem passe necessidade. Olha lá, o cristianismo é comunista. Claro que não. Por um motivo muito simples. A resposta de Pedro mostrou qual é esse motivo para nós. Ele disse, não havia obrigatoriedade. Não tinha. Os membros não eram compungidos a doar. Muito menos ameaçados a doar. Cada um fazia o que quisesse com a sua própria propriedade. É o que Pedro acabou de explicar para Ananias. Ananias não era seu. Se você vendesse, o dinheiro já não era seu. Por que você se meteu nessa, cara?
que a gente está vendo na igreja, o retrato positivo, é uma caridade voluntária do povo. Voluntária. Não sob ameaça, ou obrigação, ou violência física, como muitas vezes acontece em ditaduras comunistas. Só uma observação que é importante ser trazida. Por fim, o problema que vemos aqui é utilizar as coisas boas de Deus, especialmente aqui essa bela virtude que é a generosidade, para tirar a vantagem dos outros. Ananias e Safira queriam o prestígio de serem vistos como generosos, mas sem ter que arcar com as inconveniências disso. É o que Jesus chama de lobos em pele de cordeiro. Lembra desse termo que Jesus usa? Pessoas que se dizem cristãs, que querem os privilégios de usar o nome de Cristo, mas sem ter que carregar a cruz que Jesus nos manda. E isso é impossível. Ou você pega o pacote completo do Cristo, do cristão, ou você não é um cristão. E digo mais, isso também é pecaminoso, traz consequências. Todo pecado traz consequências. E essa é a segunda coisa que a gente tem que ver no texto. Talvez a parte mais polêmica desse texto, vamos dizer assim. Então, em segundo lugar, eu quero que você perceba que a generosidade cristã ela é pecaminosa. E a consequência do pecado sempre é a morte. Sempre é a morte. A consequência do pecado sempre é a morte. Mas vamos ver isso no texto aqui. Veja a consequência do ato deles, de Ananias e Safira. Olha o versos 5 e 6. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Essa é a parte do texto que faz as pessoas torcerem o nariz, né? Mas que consequência é essa? Mas, gente, não foi muito exagerado isso que Deus fez, não? O que está acontecendo? Inclusive, tem algumas pessoas que explicam esse texto com medo de afirmar o que o texto diz. Elas preferem dizer que essa história é uma lenda. Outros preferem dizer que a culpa não foi de Deus, mas foi Pedro que matou eles. Mas, obviamente, esse é um relato real, fidedigno do que aconteceu, chancelado e realizado pelo próprio Deus. Como é que a gente explica o que está acontecendo aqui? E aí eu quero que você observe 3 coisas importantes sobre a severidade dessa consequência. Primeiro, esse era um pecado direto contra Deus. O que eu quero dizer com isso? Eles não tinham a obrigação de doar nada, como a gente já viu, e eles também tramaram algo que ninguém sabia, nem poderia saber que eles estavam tramando. Só se fosse o próprio Deus que soubesse. E por fim, diante do mundo, eles não estavam fazendo nada de errado. Porque se um tribunal chegasse para julgá-los, o tribunal provavelmente diria assim: eles mentiram tentando se aproveitar. Mas como isso não traz consequência direta para a instituição, não traz consequência na integridade física de ninguém, então não tem uma punição que eu dê para eles. No máximo eu posso fazer algo que foi muito feio que você fez. O que eu quero dizer é que eles se acharam acima de tudo e de todos. Mas eles desafiaram Deus nisso. Ou talvez, pior ainda, eles simplesmente desprezaram Deus, pensando: se eu não vou ter problemas com o Estado, se eu não vou ter problemas com a sociedade, se ninguém vai saber o que eu estou fazendo e não vai ter punição, posso fazer tranquilamente e ignorar Deus. Eles ignoraram o juízo de Deus. Pessoas que pensam assim é o que não falta no mundo hoje. Eu posso fazer como eu quero, viver como eu quero, se não é minha obrigação, se o Estado não vai me punir, então eu posso fazer e me aproveitar sem punições. Quanta gente pensa assim, simplesmente ignorando o juízo de Deus. O tamanho da loucura que as pessoas fazem é apostar algumas pequenas vantagens nessa vida em troca de uma morte eterna. Esse é o preço do pecadinho, vamos dizer assim. Mas não é só isso. Vou dar uma segunda questão a respeito
desse pecado de Ananias e Safira é que se a punição fosse qualquer coisa pequena, perceba, se a punição fosse uma coisa que não trouxesse de fato consequências, as pessoas pecadoras como são, inclusive daquela igreja, logo começariam a repetir aquilo, tendo em vista que, como o pecado é vantajoso de fazer, a punição é pequena, o benefício é bom, elas dariam seguimento a isso. Qualquer semelhança é mera coincidência com a política brasileira. Então, para estancar o problema de uma vez, Deus atribuiu uma consequência grave e sem volta nesse texto. E veja, deu certo, porque o texto diz, pelo menos 2 vezes aqui, que as pessoas ficaram temerosas com aquilo que aconteceu. A impunidade, meus irmãos, só gera mais problemas. É por isso que Deus é generoso na sua misericórdia, mas Ele também é justo para com as consequências do pecado. Deus é misericordioso, mas quando Ele é justo, Ele aplica a justiça plenamente. E se o pecado exige morte, vai ter morte. Eu espero que a sua tenha sido feita por um cordeiro perfeito. Mas, por fim, uma terceira questão acerca dessa consequência é que ela foi uma punição que as pessoas com certeza souberam que era divina. O que eu quero dizer com isso? Lembra dos sinais e prodígios, dos milagres que os apóstolos faziam? Deus confirmava a pregação deles, a palavra deles, por meio desse agir milagroso por meio deles. E aqui não é diferente. Se a mensagem de Deus estava sendo confirmada por meio dos sinais e prodígios realizados aqui pelos apóstolos, a consequência de um pecado desse aqui também serviu de sinal para a igreja, para que o povo soubesse que Deus estava confirmando aquilo que Pedro estava dizendo, que Deus estava usando Pedro para ensinar a igreja por meio daquele acontecimento. Mas acima disso, Deus é o juiz. E Ele é o juiz perfeito. Por quê? Porque Ele sonda corações e Ele vê o que eu e você não vemos na vida das pessoas. O coração de Ananias estava obstinado em cometer aquele crime. A gente sabe disso quando Pedro questiona Safira. Alguns versículos aí à frente. Quando Pedro questionou Safira, ele está oferecendo a ela uma oportunidade dela se arrepender, dela não dizer a mentira. Ele pergunta, por quanto você vendeu? Foi por esse tanto o campo todo? Ela responde, por tanto. Ela poderia ter pensado muito bem e falado, não, acho que eu não vou mentir não, eu estou errada. Pedro ofereceu a oportunidade para ela. Mas a resposta dela foi a permanência no erro. Então Deus aplicou o seu juízo aqui. O juízo sobre o pecador obstinado, meu irmão, aquele que tem o seu coração endurecido no pecado, sabe? É sempre a morte. Pode ser não uma morte iminente, mas uma morte futura. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, sempre. É isso que a Bíblia nos ensina. A não ser que o preço do pecado tenha sido pago em seu lugar. E é isso que deveria chocar mais os homens. Sabe, às vezes a gente se choca com esse texto perguntando, nossa, que severo o juízo. Mas alguma vez você já se chocou com a generosidade da graça de Deus em salvar o seu pecado, em salvar você? O preço do pecado, meu irmão, é justo. Perceba, Deus nos criou, nos deu vida, nos deu tudo o que a gente possui. Mas ainda assim a gente virou as costas para Ele, foi rebelde. O preço do pecado é justíssimo. O que deveria impressionar é o perdão que Deus dá. Como diz um pastor chamado Albert Moller Jr., ele diz, o mais espantoso não é Deus ter matado Ananias e Safira, mas sim Deus não ter executado essa justiça sobre cada um de nós. E em vez disso, seu filho ter vindo ao mundo a fim de morrer
por nós, para que pudesse dar vida para a igreja, para que pudesse desfrutar do favor da salvação que ele dá a nós. Isso é que deveria impressionar. Esse texto me lembra uma roda de perguntas de uma conferência que eu vi, ficou bem famosa aí, esse corte nas redes sociais, de um saudoso pastor chamado R.C. Sproul. Perguntaram a ele assim: pastor, Deus não foi muito severo no castigo que ele deu para Adão, na consequência do pecado de Adão? O Dr. Sproul, ele olha e ele começa a responder com um sorriso amarelo no rosto, sem graça. E ele diz assim: Adão, essa criatura, o homem, numa maneira geral, veio do pó. E ele desafiou o santo e eterno Deus, depois que ele disse que não poderiam comer de um fruto que era proibido, e que eles morreriam se fizessem isso. Mas depois que eles ainda assim o fizeram, eles ficaram vivos no dia depois. Eles permaneceram vivos. E ainda mais, eles tiveram a sua nudez coberta por roupas dadas por Deus, por pura graça. Eles tiveram consequências, sim, que duram até hoje. Mas a pior das maldições, ela foi para aquele que os seduziu, a serpente e a sua descendência, que teria sua cabeça esmagada pelo Salvador que viria em promessa que Deus faz a esse povo rebelde. E vocês me dizem que a punição foi muito severa? E nessa hora, o Dr. Sproul, ele fica bravo com a pergunta que vai a ele. E ele continua a resposta e diz: o que é de errado com vocês? Eu estou falando sério. Isso é que tem de errado com a igreja cristã hoje. Nós não sabemos o santo Deus que nós tememos. E nós também não sabemos a criatura que nós somos. A pergunta que deveria ser feita não é por que Deus foi tão severo, mas é por que Deus não foi infinitamente mais severo com a criatura rebelde. Essa foi a resposta dele. Pense nisso. Mas deixe-me mostrar um último aprendizado que esse texto nos mostra. Eu disse da consequência. Mas Deus demonstrou algo importante aqui nesse texto também para a gente, que tem que estar presente na vida da igreja. E é algo difícil, muitas vezes, de se praticar. É um negócio chamado disciplina. Por isso, em último lugar, eu quero que você aprenda que a generosidade anticristã requer disciplina, como todo pecado requer disciplina. E essa é importante para a vida da igreja. Vamos terminar de ver, então, a história do nosso texto para a gente extrair alguns pontos a esse respeito aqui. Olha a partir do verso 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então o texto segue e acontece a mesma coisa com Safira, a esposa de Ananias. Ela mente a Deus e recebe exatamente o mesmo juízo de Deus. Algumas pessoas olham essa parte do texto e dizem que Pedro foi maldoso com a forma como ele abordou Safira, porque ele omitiu o que aconteceu com o marido dela antes de fazer a pergunta, ao fazer a pergunta, né? E sim, Pedro omitiu o que ocorreu ao marido, mas tem um motivo muito óbvio para isso. Se ele tivesse contado de uma vez o que ocorreu, obviamente ele não daria a Safira a oportunidade de fazer diferente pelo motivo certo. Porque pense, se ele revela a ela o que ocorreu, obviamente ela teria contado tudo, mas não por estar arrependida ou cônscia do seu erro, mas simplesmente por medo. Simplesmente
para não acontecer a mesma coisa com ela. E isso poderia até gerar um rancor, uma vingança na vida dela. E isso tem tudo a ver com disciplina e a importância dela para a igreja. Primeiro, Pedro produz uma oportunidade de arrependimento para a pessoa, mas ele não induz a pessoa a se arrepender. Até porque o arrependimento verdadeiro não ocorre por medo de uma punição, para você induzir alguém a se arrepender. Não. O reconhecimento do erro é que deve ser parte do arrependimento. Uma tristeza que você sente por ele. E, por fim, um retorno genuíno ao caminho correto. A punição é simplesmente a consequência natural do que o erro produz. Então a pergunta de Pedro é para o bem dela. Ele não foi longe de ter sido maldoso, mas é para que ela pudesse ter a oportunidade de dizer a verdade, de reconhecer. Ele poderia muito bem ter só chegado e apontado o dedo e falado, sua mentirosa. Não. Ele ofereceu a oportunidade de arrependimento para ela. Mas como ela confirmou a mentira, perceba que a punição dela só veio depois da confirmação, da confissão da sua mentira. E em um processo disciplinar, a mesma coisa deve acontecer. Ninguém pode ser disciplinado por achismo ou sem provas concretas. Além disso, em todo o processo disciplinar, visa-se o bem da pessoa, inclusive por meio da punição. Mas deixa eu esclarecer algumas coisas antes aqui, aquelas pessoas que estão se achegando à igreja há pouco tempo. Na igreja, existem processos disciplinares quando há necessidade. Okay? A igreja ela não é um clube no qual você se associa apenas para desfrutar das benesses que ela oferece. Quando você se associa à igreja, você está dizendo, o Senhor é o meu Senhor e eu sou o seu povo. E o que isso quer dizer? Que apesar de ter inúmeras bênçãos, e dentre elas a maior é que você pode servir ao seu Salvador e ser servido pelos seus irmãos também. Mas há também, infelizmente, muitas pessoas esquecem disso, deveres e regras ao você fazer parte do povo de Deus. E quando esses deveres e regras são desobedecidos, há consequências naturais disso. Na maioria das vezes, as consequências dos nossos erros são imediatas, atribuídas pelo próprio Deus a nós. Você deve reconhecer isso na sua própria vida. Uma mentira que você conta e depois ela é desmascarada. É uma consequência que o próprio Deus aplica a você. Mas há pecados que deixam manchas grandes e que às vezes trazem consequências que extrapolam a vida da pessoa e que atingem a igreja. E por isso, para o bem do povo de Deus, para o bem daqueles que cometem a injúria e para a honra do nome do próprio Deus, é necessário que seja instaurado um processo disciplinar. Ok? Esse é o motivo de se haver disciplina na igreja. O código de disciplina da nossa igreja, ele explica isso da seguinte forma. Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Portanto, meu irmão, disciplina às vezes é necessária para a edificação do povo de Deus e para trazer honra ao nome de Deus também. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo de pecado. E quando a justiça é feita, quando a impunidade é lavada, o nome de Deus é honrado. Porque o nosso Deus é um Deus santo e justo. Esse é um dos motivos dessa disciplina ter sido realizada aqui por Deus. Mas certamente um dos motivos principais também, além desse, da honra ao nome de Deus, é o motivo da edificação do seu próprio povo. Um erro como esse poderia gerar graves estragos na vida da igreja. Eu vou lembrar vocês mais uma vez. A igreja não é perfeita, nem a primitiva.
Portanto, apesar dos relatos de Lucas aqui sobre a grande generosidade dos irmãos vendendo suas propriedades para ajudar as necessidades do povo, a gente vê que sempre haverá os aproveitadores, os lobos. E se pecados não são tratados, eles passam a ser normalizados e o nome de Deus é cada vez mais desonrado. Por isso que na igreja pecados precisam ser tratados. E Lucas diz mais de uma vez que as pessoas, ao verem o resultado do pecado, a consequência que foi atribuída aqui no texto, eles temeram grandemente a Deus. Certamente esse temor envolve medo, pela consequência, sim. Mas ele também mostra que eles entenderam a majestade, a santidade e a pureza do Deus que eles servem. A disciplina também tem esse papel em meio à igreja, de nos fazer ter uma visão mais solene de quem Deus é para nós e nos fazer mais santos, mais obedientes e tementes a Deus. Dessa forma, meu irmão, não olhe para Deus como se Ele fosse o seu amigão, em que você pode desfrutar da sua presença, mas sem compromisso. Não. A Bíblia diz que Deus é nosso amigo, mas Ele é mais do que seu amigo, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor. Há vários privilégios em servi-lo, mas você tem que olhar para os deveres também. Não brinque, não tente enganar ou fazer corpo mole com Deus. Ele sabe, Ele sonda o seu coração. Acima de todos, Ele é Deus, Ele sabe os intentos do seu coração. Não vale a pena descumprir as suas ordens para satisfazer alguns pequenos prazeres dessa vida. Olhe para o que é muito maior que Ele te oferece, uma eternidade de vida. As consequências às vezes são duras quando a gente quer esses pequenos prazeres desse mundo. Mas deixe-me terminar com uma palavra de esperança. Esse sermão foi meio duro. Deixa eu terminar com um afago no nosso coração. A disciplina é tão importante para Deus porque Deus é santo e justo. Pecados precisam ser pagos. E eu disse que Deus, em sua justiça, Ele aplica a consequência exata do pecado. E é por isso que Deus, em toda a sua generosidade, Ele enviou seu próprio Filho para pagar o preço do pecado do seu povo. A sanção que era destinada a mim e a você. O processo de disciplina que o justo juiz instaurou, que condenou à morte todos os pecadores, foi satisfeito pelo puro Cordeiro que morreu no nosso lugar. Esse é o afago que você precisa ter no seu coração nessa noite também. Nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você peca, as consequências vêm, é verdade. Mas elas têm que ser só deslizes no meio do caminho que Deus te puxa de volta para Cristo. Mas se você de fato está em Cristo, você jamais vai se desviar por completo. Ainda que a consequência do seu pecado te leve à morte física, a palavra diz, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Há vida eterna para todo aquele que foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Eu disse no início que o resumo desse sermão era que servir por aparência não traz bênção, mas traz morte. Em contrapartida, a boa notícia que nós temos na palavra de Deus é que todo aquele que serve de coração verdadeiro ao Senhor em fé não é só abençoado, mas recebe uma vida eterna em bênçãos. Espero que isso baste para nós. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra tão rica e eficaz em nos confrontar quando é necessário, mas o consolo que ela traz é tão grande em Cristo Jesus que isso supera todo o nosso temor e nos faz amar ao Senhor ainda mais. Obrigado, ó Deus, pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pela vida eterna prometida pelo Senhor a nós. Acima de todas as coisas, nos ajude a sermos mais fiéis ao Senhor, em obediência ao Senhor, mas sabendo que é por meio de Cristo Jesus
que nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para nós. Obrigado por isso. É no nome de Cristo que oramos. Amém.